O governador do estado, Ratinho Júnior, havia convocado uma entrevista, uma coletiva de imprensa hoje, 11 da manhã. Ela começou por volta das 11h30 e já eram esperadas medidas mais duras. Ontem, o governador pessoalmente ligou a prefeitos de todo o estado. Os prefeitos das principais cidades já haviam debatido estas medidas com o governador. Hoje cedo, alguns prefeitos da nossa região estiveram reunidos numa igreja evangélica aqui na JK, conversaram sobre estas medidas e de lá eles assistiram ao vivo esta coletiva de imprensa. Em comum acordo, todos os prefeitos paranaenses decidiram, não vão, mesmo podendo, o STF, o Supremo Tribunal Federal, determina que o município pode legislar em casos assim, mas eles vão seguir na íntegra este decreto do governo do estado. Eu vou apresentar para você as telas que o próprio governador Ratinho Júnior colocou durante essa entrevista coletiva. Eu estou com o decreto em mãos. Eu vou te mostrando tela e decreto para você entender tudinho como é que as coisas funcionam a partir de agora. Coloca para mim aqui, por favor, Diegão. São 6h11, avisa os amigos, avisa a família, avisa todo mundo que de repente não viu na hora do almoço e está em casa agora. Atenção, você que é comerciante, você vai poder abrir as portas ou não, você vai entender tudo a partir de agora. O decreto começa a valer hoje à meia-noite. Então, meia-noite desta sexta para o sábado. Vai valer até às 5 horas da manhã do dia 8 de março, ou seja, da próxima segunda-feira. Sem ser segunda, daqui a 2 dias, na próxima segunda-feira. Suspensão do funcionamento dos serviços e atividades não essenciais. E aí eu quero mostrar para você, vem aqui comigo, Ronaldinho, por favor. Ele detalha aqui nesse decreto o que são as atividades essenciais. Então, vamos lá. Só vão poder funcionar as atividades que estão neste decreto durante a próxima semana, a partir da meia-noite de hoje. Vamos começar aqui, ó. Para fins deste decreto, são considerados serviços e atividades essenciais: captação, tratamento e distribuição de água, assistência médica e hospitalar. Vou para a próxima página aqui do decreto. Eu gosto de fazer assim, gente, porque dá para entender tudinho, né? Porque às vezes você fala, o que é serviço essencial, Juliana, exatamente? Vale o que está nesse decreto do governo do estado. Aqui em cima, ó, assistência veterinária, produção, distribuição e comercialização de medicamentos para uso humano e veterinário, produção, distribuição e comercialização de alimentos para uso humano e animal, lojas de conveniência e similares, ainda que localizados em rodovias. Veda o consumo nos estabelecimentos, ou seja, a pessoa pode comprar numa dessas lojas de conveniência, mas não pode consumir o alimento lá. Podem funcionar estabelecimentos agropecuários para manter o abastecimento de insumos e alimentos necessários à manutenção da vida animal. Funcionar também estabelecimentos funerários, transporte coletivo, inclusive o táxi e o transporte privado individual, o transporte de aplicativos. Pode funcionar o fretamento para transporte de funcionários de empresas e indústrias que a atividade seja essencial. Pode funcionar o transporte dos profissionais de serviços essenciais à saúde e à coleta de lixo, a captação e o tratamento de esgoto, serviços de telecomunicações, guarda, uso e controle de substâncias radioativas. Próxima página do decreto. Importante dizer, né, porque tem muita gente que fala assim, mas a minha área é essencial. Será? Você corre o risco de multa, cassação do alvará, em alguns casos, até mesmo a prisão por desobediência. Processamento de dados ligados a serviços essenciais. Então, uma empresa que faz a captação e processamento de dados de internet, por exemplo, que atendem hospitais. Imprensa, segurança privada, transporte e entrega de cargas, serviço postal e correio, controle de tráfego aéreo e navegação, serviços de pagamento de crédito e de saque, no caso bancos, tá? Então os bancos fecham, mas os caixas eletrônicos funcionam. Unidades lotéricas, isso é uma novidade, tá? Não constava de decretos anteriores, casas lotéricas também podem funcionar. Atividades médico-periciais, podem funcionar também, ó. Outras atividades ligadas à previdência social. Setores industriais e da construção civil podem seguir funcionando. Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. O decreto é extenso, gente, mas é importante que a gente traga uma a uma
essas atividades essenciais. Repito, por isso o jornalismo da RIC é diferente. Iluminação pública, produção de petróleo, vigilância e certificações sanitárias, prevenção, controle e erradicação de pragas, estabelecimentos que façam inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal, vigilância agropecuária, produção e distribuição. Ó, tá falando aqui, Sistema Financeiro Nacional, distribuição de numerário. O que é isso? Carro forte. Essas empresas de segurança que transportam valores podem funcionar. Isso aqui é importante também, ó, serviços de manutenção, assistência e comercialização de peças de veículo automotor, terrestre ou bicicleta, loja de autopeças e também oficinas, tá? Oficinas mecânicas podem funcionar. Serviços de crédito e renegociação de débitos, fiscalização do trabalho, atividades de pesquisas científicas e laboratoriais. Tem mais aqui, ó. Atividades religiosas de qualquer natureza só podem acontecer individualmente, ou seja, não tem mais aquela coisa dos 30% de capacidade num culto religioso. Produção, distribuição e comercialização de produtos de higiene pessoal, serviços de lavanderia e serviços de fisioterapia e terapia ocupacional. Isso é atividade essencial. Todos os outros não podem funcionar. Então, podem funcionar supermercados? Podem. Podem funcionar postos de combustíveis? Podem. Podem funcionar farmácias? Podem. Podem funcionar clínicas médicas? Podem. Pode funcionar uma loja de roupas, Juliano? Não pode. Pode funcionar uma lanchonete? Não pode. Seguimos, por favor, aqui, ó. Proibição de circulação. Perdão, só volta para mim na tela anterior, ó. Aquilo que eu disse da circulação entre as 8 da noite e as 5 da manhã. A comercialização de bebidas alcoólicas no mesmo período, mesmo nesses estabelecimentos essenciais. Então, eu não sei como é que vai ser feito isso, mas pelo que está aqui, os supermercados não poderiam vender bebidas alcoólicas entre 8 da noite e 5 da manhã. Não sei como é que vão fazer esse controle. Eles podem funcionar por serem essenciais, mas não poderiam fazer essa venda. Próxima tela, por favor. Suspensão das aulas em escolas estaduais, públicas ou privadas, inclusive entidades conveniadas. E aí vale para tudo, tá? Curso técnico, universidade, escolas municipais, tá tudo proibido. Não tem mais liminar, não tem nenhuma decisão mais que autorize isso. Tá falando aqui, ó, de adequar os horários de circulação dos trabalhadores ao que está previsto no decreto. Qual é a situação? Estava conversando com o tenente-coronel Nelson Villa agora à tarde, e se você faz um serviço que é considerado essencial, eu vou dar o exemplo da galera que trabalha com a gente aqui na RIC. Para esse programa ir ao ar, a gente tem aqui pelo menos umas 20 pessoas envolvidas nesse momento. Elas vão deixar a RIC por volta das 7h30 da noite, quando acaba o Cidade Alerta. Começa a valer o toque de recolher às 8 da noite. Só que se no momento que elas forem abordadas, elas apresentarem o crachá da RIC, um olerite, um documento que comprove que elas trabalham na imprensa, que é considerado atividade essencial, não há problema. Assim como você, meu amigo, que trabalha num hospital, que trabalha num posto de combustíveis, você tem que comprovar na hora que você teria que estar na rua naquele horário. Próxima tela. Atividades religiosas somente com atendimento individual ou culto online. Deixa eu mostrar para você aqui, ó, que inclusive a Arquidiocese de Londrina acabou de emitir um comunicado falando que está suspendendo todos os tipos de celebrações, tá? Tudo suspenso já a partir de hoje em toda a nossa arquidiocese, ó, suspensas celebrações ainda que com o menor público, suspensos os trabalhos nas secretarias paroquiais, apenas ficam sendo realizadas as transmissões online e, para isso, um mínimo necessário de pessoas dentro daquele templo religioso, tá? Isso vale também para os evangélicos, para qualquer outra crença. Regime de trabalho para órgãos do Estado, teletrabalho, home office, tá? Então, isso cada vez mais as empresas devem direcionar funcionários e o governo do Estado durante estes 8 dias para que façam trabalho de casa. Permitidos delivery, drive-thru e take-away. Ficam permitidos os serviços de entrega. Delivery, aquele que você liga e pede na sua casa. Drive-thru, que nem a gente tem aqui, para citar exemplos claros, vai. Burger King, McDonald's, você entra naquela fila com o teu carro e faz o pedido numa cabine e retira na outra. Take-away,
Um serviço que algumas lanchonetes e até algumas outras lojas oferecem, que você pede o produto pela internet ou pelo telefone e já passa para retirar sem descer do carro, sem ter esse contato direto com um profissional. Mais uma seguindo. Lembrando que isso aqui é uma tela feita pelo próprio governo do estado, tá? O que a gente está fazendo é traduzir e explicar essas medidas para você. Priorização da substituição do regime de trabalho presencial pelo home office. Então, a empresa que puder fazer isso, vai fazer isso com os setores. Suspensão das cirurgias eletivas por 30 dias. Essa é a única medida que ultrapassa os 8 dias do decreto. Por quê? Porque ela fala que em 30 dias, por conta da situação dos hospitais, tanto públicos quanto privados, só vão ser realizadas cirurgias emergenciais, tá? Intensificação da fiscalização para cumprimento das medidas. Isso fica a cargo, tá? Da Secretaria de Estado da Fazenda, da Secretaria de Estado da Segurança Pública, com a Polícia Militar e das guardas municipais. Tem mais, por favor? Aí, antes da gente ir para essa parte aqui onde o governador fala de novos leitos abertos, novos leitos que serão disponibilizados nos próximos dias em todo o estado, tanto de enfermaria quanto de UTI, a gente vai acompanhar um trecho do governador Ratinho Júnior falando a respeito desse decreto, falando a respeito do porquê dessas medidas mais restritivas tomadas neste momento aqui no Paraná. Nós, desde o início da pandemia, nós fizemos uma opção de trabalhar de forma muito clara. E nós fizemos a opção de trabalhar com a verdade, que muitas vezes dói. Mas a gente prefere trabalhar com a verdade que dói do que com uma mentira que conforta. E a verdade hoje é que nós estamos no pior momento desse 1 ano de enfrentamento da pandemia. Desde o início da pandemia, nós fizemos um planejamento estratégico em abrir novos hospitais, em potencializar hospitais filantrópicos. Nós dobramos o número de leitos de UTIs que existiam há 30 anos no estado do Paraná, e essa dobra de leitos de UTIs aconteceu num prazo de 4, 5 meses, através da equipe da Secretaria de Saúde. O Paraná foi, nesse 1 ano, referência em compra de equipamentos de qualidade e com preço justo, isso nacionalmente falando. Não deixamos faltar IPIs, não deixamos faltar medicamentos, enfim. Essa nova cepa que acabou chegando no Brasil e se alastrando começando no estado do Amazonas e depois se espalhando, fez com que a infecção tomasse uma velocidade além da normalidade que estava sendo acompanhada e planejada pela Secretaria de Saúde. Desse 1 ano que nós estamos no enfrentamento da pandemia, a nossa média, quando muito, tinha de pessoas na espera de uma enfermaria ou de uma UTI de um dia para o outro, era de 40 pessoas em média, até 40 pessoas em média. Quando de manhã dava alta para essas pessoas, para alguns pacientes, entravam essas 40 pessoas. Nós estamos no dia 10 de fevereiro para cá, esse número saiu de 40 para 450 pessoas média. Importante registrar que mesmo que nós continuamos a fazer novos leitos de UTIs, mais enfermarias, hoje nós temos escassez de profissionais da saúde. O volume de profissionais da saúde para trabalhar nesses leitos de UTIs, que não é apenas um profissional, são vários profissionais por turno, já não existe mais. Então, a preocupação, inclusive, é de não ter mais profissionais para poder atender a população. Por isso, também a necessidade de fazer esse freio de arrumação, vamos dizer assim, nesses próximos dias. Muita gente deve estar se perguntando, Juliano, mas o ciclo da doença, os profissionais médicos não falam em 14, 15 dias? Parar com tudo por 8 dias resolve algo? Eu acho que o governador resumiu nestas últimas palavras. É o momento de tentar botar a casa em ordem, porque realmente a situação é muito difícil.